Olá, hoje vamos mergulhar fundo num tema que, olha, sempre aparece nas provas e é chave para entender o Brasil, a agropecuária. A gente recebeu aqui fontes que vão assim, desde o agronegócio super moderno, cheio de tecnologia, até a agricultura mais tradicional e também falam bastante da estrutura de terras. Nossa ideia aqui é destrinchar o essencial para quem está aí na batalha do Enem e dos vestibulares. Exato. É um setor, assim, com um peso gigantesco na nossa economia, né? Responsável por quase um quarto do PIB, mais da metade das exportações e gera milhões de empregos, direta e indiretamente. Mas é também um universo de muitos contrastes. A gente vê o moderno e o tradicional lado a lado e uma produção imensa que convive com, infelizmente, a insegurança alimentar. Vamos analisar isso com calma. Ótimo. Então, para começar, tem uns termos que às vezes confundem, né? O material que a gente viu diferencia transgênicos e OGMs. Qual é a diferença aí, hein? Boa pergunta, porque não são sinônimos não. Segundo o material, os transgênicos são aqueles que recebem material genético de uma espécie diferente. Já OGM, que é organismo geneticamente modificado, é um termo, digamos, mais guarda-chuva. É qualquer organismo vivo que teve seu DNA alterado em laboratório, mesmo que essa alteração não envolva genes de outra espécie. Pode ser uma modificação dentro da própria espécie. Ah, entendi. Então, OGM é o conceito maior, né? Faz sentido. E o material também fala de agricultura orgânica, aquela sem aditivos químicos artificiais, geralmente mais cara, mas que está crescendo bastante, e menciona também a tal da agricultura sintrópica. O que seria isso? A sintrópica é bem interessante. Ela é descrita como um sistema de agrofloresta. A ideia é cultivar espécies comerciais, tipo o café ou cacau, junto com espécies nativas da região, imitando um pouco a dinâmica natural da floresta. Ajuda a recuperar o solo e a produzir ao mesmo tempo. Entender essas definições é bem importante para as provas, viu? Com certeza. Agora, mudando um pouco para o panorama geral, os números da agropecuária brasileira são, assim, de cair o queijo, né? Quase 25% do PIB, mais da metade do que o Brasil exporta, quase 30 milhões de empregos envolvidos na cadeia toda. É muita coisa. São números impressionantes, não tem dúvida. Mas aí é que entra a complexidade que as fontes destacam. Existe essa convivência do supermoderno, tecnológico, com o tradicional, mais simples. E tem um paradoxo que chama muito atenção. O país produz comida suficiente para alimentar, dizem, 1 bilhão de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui dentro 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Peraí, como assim? 33 milhões? Com toda essa capacidade de produção, isso parece não fazer sentido. O material dá alguma pista do porquê dessa desconexão toda? Dá sim, é um problema complexo, envolve logística e estrutura, sabe? Falta lugar para guardar a produção, faltam armazéns adequados para estocagem, o transporte é caro, as estradas muitas vezes ruins, o que encarece o alimento que chega para o consumidor final. E tem o custo dos insumos, fertilizantes, defensivos, que aumentou muito e pesa demais, principalmente para o pequeno agricultor. Ah, e um detalhe importante que as fontes trazem. A maior parte do que a gente exporta são produtos in natura, como soja em grão, laranja, café cru, que tem menor valor agregado do que um produto industrializado. Entendi. É um baita gargalo entre o campo e a mesa, então. E essa diferença que você mencionou entre a agricultura mais tradicional, muitas vezes familiar, que abastece o mercado interno nosso feijão, mandioca, hortaliças, e a agricultura comercial super mecanizada, focada em exportação, como soja, cana, algodão, isso também é bem claro nas fontes, né? Elas até comentam que a agricultura é viável em todo o território, incluindo lugares como o sertão. Exatamente. E essa questão do tipo de agricultura, da escala, nos leva direto para outro ponto fundamental que as fontes detalham bem e que é tema recorrente em geografia e história: a estrutura fundiária. Como a terra é dividida no Brasil. E como é essa divisão, segundo o que a gente leu? Basicamente, as fontes classificam as propriedades rurais em categorias. Minifúndios, que são bem pequenos, menores que um módulo rural. Uhum. Pequenas propriedades, de 1 a 4 módulos. Médias, de 4 a 15. E os latifúndios, que são as propriedades enormes com mais de 15 módulos rurais. O tamanho do módulo varia por região, tá? Mas o ponto crucial mesmo é a distribuição disso tudo.
Imagino que não seja lá muito equilibrada. Nem um pouco. Olha só, os minifúndios são a maioria esmagadora em número de estabelecimentos, ou seja, tem muita propriedade pequenininha. Só que os latifúndios, embora sejam poucos em número, concentram a maior parte da área agrícola total do país. É uma concentração de terra muito grande, muito desigual, e isso tem raízes históricas profundas, lá na época das sesmarias, como as fontes lembram. E essa dinâmica continua, né? Com avanços sobre novas áreas, as chamadas fronteiras agrícolas, como no arco do desmatamento na Amazônia, e na região do Mato Piba, que pega Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Falando nesse avanço, o que as fontes apontam como os motores por trás do crescimento forte do agronegócio moderno nas últimas décadas? Olha, foi uma combinação de fatores. Segundo o material, teve um aumento brutal da produtividade graças à pesquisa, tecnologia, sementes melhores. Melhora nas técnicas de conservação do solo, como o plantio direto, também ajudou o câmbio mais livre, que favoreceu as exportações, a Lei Candir, que isentou a exportação de produtos primários do ICMS. E, claro, a disponibilidade de terras e uma gestão mais profissional das fazendas maiores. Mas mesmo com todo esse avanço, ele ainda enfrenta desafios, imagino. Aqueles problemas de logística e estrutura devem impactar bastante, né? Impactam e muito. Transporte e armazenamento continuam sendo gargalos sérios. Isso limita o potencial, aumenta custos, gera perdas. É um desafio persistente que afeta todo o setor, do pequeno ao grande. E na parte de criação de animais, a pecuária, como o Brasil se posiciona? Aí também somos gigantes. As fontes mostram que o Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo, perdendo só para a Índia. Mas somos os maiores exportadores de carne bovina. A China, aliás, é um comprador importantíssimo da nossa carne. E não é só boi. O rebanho é diversificado. Tem suínos, aves. É outro pilar muito forte do nosso agro. Uau! Então, para a gente amarrar a conversa, vimos a escala imensa da agropecuária brasileira, esses contrastes bem fortes entre a capacidade de produzir e a dificuldade de acesso ao alimento para muita gente. Definimos termos importantes que podem cair nas provas, como transgênico, OGM, agricultura sintrópica, e entendemos melhor essa estrutura de terras que é super concentrada. Fica claro que é um motor econômico fundamental para o país, mas que carrega junto desafios sociais e de infraestrutura bem grandes que moldam a nossa paisagem e a nossa economia. Exatamente. E acho que fica uma reflexão importante para quem nos ouve, conectando tudo isso que as fontes trouxeram. Se o Brasil tem essa capacidade produtiva tão grande, como vimos nos números, por que ainda temos tantos milhões de brasileiros passando fome ou insegurança alimentar? Que tipo de mudanças estruturais, talvez na logística, talvez na forma como a terra é distribuída, no apoio a quem produz para o mercado interno, nas políticas de abastecimento seriam realmente necessárias para fazer essa ponte, para que essa produção enorme chegasse de fato a quem mais precisa aqui dentro? É uma questão complexa, claro, mas fundamental para a gente pensar além dos dados e das definições que estudamos hoje.